Remada curvada, um dos melhores exercícios para costas, e a galera erra bastante nesse exercício, hein? Inclusive a gente viu aí o react do Ramon sendo corrigido pelo Chris Cormier num treino que ele tava fazendo com o Sibum. Ele tava fazendo as coisas não tão legais lá na remada dele. E aqui então a gente vai entender como faz a remada, quais são os pontos que você não pode e o que você pode fazer até para intensificar o trabalho. E sem contar que dá para fazer duas formas diferentes dessa remada, você sabia? E aqui é interessante que a gente tem um suporte para colocar a barra, um cavalete, mas ela poderia também estar no chão. Eu particularmente não gosto de tirar ela do chão e já dá uma cansada na lombar, e aí você perde rendimento no trabalho. Meio bosta! A gente vai começar com a pegada. Você pode fazer a mesma pegada do supino. A gente tem as marcações da barra e você pode colocar aí o dedo médio na marcação. Você pode colocar o dedo mindinho na marcação. Aqui, de coração, o que fica mais confortável para você? Eu vou colocar aqui o meu dedo anelar. Vamos tirar a barra do suporte? Cuidado com isso. Percebe que a minha perna, ela tá praticamente estendida. E algumas pessoas fazem isso, ó. Tira a barra aqui. Olha o movimento que eu tô fazendo para tirar a barra. Coluna barra lombar. O que eu recomendo você fazer? Flexionou, encaixou postura. Agora você sobe. Percebeu? Eu tô tirando a barra do suporte com a força da minha perna, mantendo a minha curvatura das costas inteira. Esse é o momento que você vai encaixar a postura que você vai fazer o exercício. Lógico, isso aqui é péssimo. Então, sempre mantendo a curvatura de todas as suas costas. Durante o movimento, preciso nem dizer que é importante você manter a curvatura também, né? Então, quando você adota aqui, né, o afastamento perfeito para te dar uma boa base, um bom equilíbrio, e você vai inclinar o corpo, até que ponto que você inclina? Não sei. Aqui eu inclinei muito pouco. Aqui eu inclinei demais. Posso fazer a remada aqui embaixo? Até posso, mas é horrível, né? A ideia é que o seu corpo fique mais próximo do paralelo do solo possível. Mas se você deixar um pouco mais alto aqui, um pouco inclinado, você alivia a sua coluna. A gente vai começar agora a falar do quanto que o quadril ele movimenta ou não. E quando eu falo de você manter a curvatura da sua coluna, a gente está falando basicamente de você preservar a sua coluna. Você não quer desenvolver aí uma hérnia de disco, um escorregamento, problemas na sua coluna por conta de um exercício mal feito. O quanto que você vai movimentar o seu quadril? É um exercício que ele precisa ser feito com o braço. Se você movimentar muito o quadril, você está indo para um outro exercício chamado stiff. É outra coisa. Porém, você vai ver que eu vou recomendar você colocar um leve balanço. Percebe que eu estou movimentando um pouco? Não estou exagerando. E também não estou completamente estático. Eu estou colocando um leve balanço. E aí é uma coisa muito interessante que muitos professores não sabem porque não se leva muito em consideração mesmo. Quando você coloca um leve balanço, você dissipa pressão da sua coluna. Você deixa mais tranquilo o trabalho ali. E por que eu me atento muito a isso? Porque minha lombar não é muito lá daquelas, entendeu? Tudo que eu conheço para aliviar a lombar, o trabalho dela, eu uso. A gente já entendeu coluna, já entendeu posição de quadril, e o joelho, ele sempre vai ficar numa leve flexão para te dar estabilidade. E também te possibilita até você conseguir trabalhar com o tronco mais baixo, se você não tem muita mobilidade. Então olha só como que o trabalho, ele vem muito pro quadril e pouco se movimenta o meu braço, ó. E foi exatamente esse erro aqui que tanto o Chris Cormier quanto o Sibum tava lá tentando corrigir o Ramon nesse treino que eles fizeram juntos. O Ramon tava cansado, lá. Eu tinha acabado de ganhar o campeonato e não tava entendendo o que os caras estavam falando. Você tá de carro pra cima de mim, bicho. Vocês estão falando merda sem legenda? Uma coisa comum que pode acontecer aqui também é a tal da amplitude. A pessoa vem aqui e aí ela puxa aqui, ó. Olha até onde a barra pode ir, ó. Ela tá puxando só aqui, ó. Você tem que pensar sempre que a amplitude de movimento, ela te proporciona estímulo hipertrófico que depois vai se tornar em mais músculo. Quanto maior a amplitude, maior estímulo hipertrófico. Quanto menor a amplitude, mais frango você fica. Então sempre você tem que se preocupar em ter a maior amplitude possível. Você vai, postura, alonga o braço, né? Olha como que a escápula abriu. Eu vou puxar e vou levar a barra o máximo que eu posso, ó. Ela bateu aqui, ó. Alonguei. Bateu, ó. E aí você já deve estar percebendo uma movimentação de escápula. Olha como é que a escápula, ela abre e fecha. Quando eu falo de escápula, eu tô falando de uma coisa fundamental que você controle para ter um bom trabalho de dorsal e também de costas no modo geral. Percebe que quando eu desço a barra, eu deixo ela abrir. E quando eu fecho ou quando eu puxo a barra, as coisas acontecem juntas. Eu puxo a barra e aí ela fecha. É uma coisa que muitas pessoas acabam não fazendo, não dando atenção e acaba dando adeus a um
bom trabalho muscular. Então a escápula, ela sempre movimenta dessa forma. Quando você puxar, você fecha ela. E quando você descer a barra, você deixa ela abrir. Falando de escápula e esse negócio de abre e fecha, você vai conseguir entender também para onde você vai direcionar melhor esse trabalho. Você pode direcionar mais a dorsal ou mais a parte do meio das costas. Você aprendeu puxando a barra aqui embaixo, né? Ó, quando eu puxo a barra aqui embaixo, eu tô fazendo um trabalho maior de dorsal. Se eu alongo a musculatura, desço a barra, ela faz isso. Eu abro a escápula e quando eu puxo, eu levo a minha mão em direção ao meu quadril, olha o que acontece, ó. O movimento se transforma em um arco. É como se eu estivesse fazendo uma puxada alta. Então o trabalho de dorsal sobe. Agora olha uma outra forma da gente fazer a mesma remada e ter um trabalho direcionado a você ter mais densidade e mais desenho nas suas costas. Pego do mesmo jeito, encaixo a mesma postura. Antigamente eu tava puxando a barra aqui, ó. Olha onde eu vou puxar a barra agora. Percebe que a barra ela vem mais alta? E quando eu puxo a barra nesse sentido e nessa altura do meu corpo, é como se eu estivesse fazendo uma remada aberta, pronada numa máquina. Então olha como que, pensando nessa linha como vetor de força, olha para onde está indo, ou seja, o trabalho vai completamente para o meio das minhas costas, trabalhando bem a parte central dela. Agora olha o que vai acontecer. E aí esse é o outro trabalho. O trabalho vai diretamente para dorsal. Não é que você, trabalhando um, não trabalha o outro. Tá sempre tudo junto. Mas a questão é, você intensifica o trabalho em um ou no outro. E essa é uma coisa divina para remada. Mas a grande maioria das pessoas vai puxar ela mais embaixo, direcionando o trabalho mais para sua dorsal. Ou então, as pessoas muitas vezes nem sabem aonde estão puxando a barra e nem o que está trabalhando. Agora você já sabe. Quando a gente pensa nessa remada, a gente está pensando nesse trabalho da parte central das costas e da parte lateral das costas. São dois exercícios diferentes. E aí você pode me perguntar, em que momento eu coloco qual? Essa pergunta ela é muito mais delicada do que você imagina. E pensando nessas dúvidas, eu desenvolvi um evento que vai rolar daqui a pouco, que é o workshop Treinando Certo. Além de você descobrir vários erros que você comete e nem sabe, você também vai desenvolver a ideia, o raciocínio de como montar um treino perfeito, isso para você. Porque os treinos que a gente vai desenvolver lá, montar ao vivo, vão ser personalizados dentro da sua apostila que você vai receber. Clica aqui embaixo para você conhecer mais desse evento. A pegada, onde ela vem? Dedo anelar na marcação da barra ou o dedo que você achar mais confortável aí. Postura para tirar essa barra, eu jogo tudo lá no joelho, mantenho a postura, saquei a barra. Como que tá o afastamento dos meus pés aqui? Tá de forma confortável, de forma que eu me sinto bem. Inclinei o tronco, o quanto que fica confortável para você, nem muito, nem pouco. Mantenho aqui a curvatura da minha coluna, estendi o braço, puxei a barra e quando eu puxo a barra, fecho a escápula, aperto lá em cima, ó, alongo, coloco um pouco de trabalho de quadril, só um pouco, lembra? Para dissipar toda a pressão ali da minha lombar. E o movimento é esse, sempre mantendo a sua coluna e o movimento fica supimpa, a sua coluna fica da hora. Agora um ponto que é muito interessante desse exercício, quando você puxa embaixo do jeito que eu falei, é o trabalho que você consegue na parte baixa da dorsal. E isso muitos atletas buscam nesse exercício, que vai dar aquele aspecto de V nas costas, que é exatamente tudo que a gente buscou nesse vídeo aqui, ó. A gente fez exatamente para você desenvolver essa parte baixa da sua dorsal. Clica aqui, você vai gostar bem.